Já começamos, né? Ou não? A gente tá online, mas você É. não deu a entrada ainda. Vou puxar então. Puxa aí. É porque agora, antes de começar a entrada, eu vou ler aqui, né? O Tuts se inscreveu, 25 meses, obrigado, Tuts. E ele perguntou se a gente vai falar do livro O que é ser um gamer e como me tornei um. Puta que pariu. Tem essa merda, né? Cara, Que é ser um gamer. Muito um dia, essencial. um dia eu, assim, se Tem que tiver fazer um tempo, react. seria legal, cara, seria legal fazer um vídeo com pontos muito específicos sobre a literatura da identidade gamer brasileira. Inclusive dá um estudo interessantíssimo. Porque assim, eu sei de trechos desse livro, eu nunca peguei ele pra ler, mas já vi rodando alguns trechos. Vergonha alheia total. Tipo, sou comedor e existencialista ao mesmo tempo. E pra afagar o meu existencialismo depois de transas vazias, eu jogo videogame. Eu acho que eu li esse trecho. Peraí. Mesmo. Então ele joga videogame pra escapar da vida dele. Exatamente, porque a vida Bom, dele a gente é assim. prevê isso na pesquisa, então tá porque pelo menos. a vida dele é assim. Transas vazias, garotas fúteis e videogame. Essa é a vida dele. Entendeu? Entendi. Porque... Ele é um rockstar do videogame. Exatamente. Quando E ele aí sai do YouTube, ele sente aquele vazio do aplauso. ele E daí vive ele assim. procura um sexo casual e depois disso ele volta para videogame, YouTube, né, para aquele círculo. Exatamente. E aí você pode esperar bastante distrato, ciclos de misoginia reiterados nos relatos. Assim, não é nada agressivo, mas existe um tom de desprezo ali, né? Então é lamentável, mas enfim, é isso. Doido, né? Putz. O pior é que eu sou muito acadêmica, né, no coração. Você fala um negócio desse, eu tenho vontade de ler e fazer Eu também tenho. Eu né? também tenho. Pega aí, vamos dar uma lida. É o tipo de coisa que você olha, você lê assim, é como eu falei, né? Eu vi passando pelo Twitter alguém olhando assim, eu falei, putz, cara, seus pais não vão te amar da noite pro dia, para de fazer essas merda. Enfim, Mas assim, é interessante a sinceridade, né? É tipo o livro de memórias do Vilas Boas, onde ele tá confessando um monte de crime, sabe? Então, eu acho que é isso, dá para fazer uma bela análise, assim, sabe? Não do livro em si, mas das questões, dos temas. Essa galera sendo essa galera. É o que a gente. Mas vocês vão fazer ao vivo? Se vocês forem fazer ao vivo um react, eu faço com vocês. Eu não sei, se for fazer ao vivo, dependendo das minhas reações, a gente é derrubado e nunca mais volta pra Twitch, então... É perigoso, né? A gente pode criar codinomes, entendeu? Ah, sim, é. Pra você falar e não falar. O Dunga. Ai, caralho. Tá, vamos começar, gente. Está começando mais um Regras do Jogo, o podcast sobre Game Studies do site Holodeck Design. Meu nome é Fernando Henrique, o seu host, e eu estou acompanhado de Anderson do Patrocínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pela Twitch. E para você que está escutando aí a versão editada deste podcast, eu vou deixar aqui os meus reclames já tradicionais, né? Como vocês sabem, nós somos um podcast independente, então se você quiser apoiar essa e outras iniciativas que nós possamos vir a ter, você acessa o nosso apoia.se/holodeck ou o picpay.me/holodeckdesign e conheça as modalidades de financiamento coletivo que nós temos. Você pode também fazer as contribuições espontâneas aí pelo PicPay, né? E a gente tá lá no TikTok também, como Regras do Jogo, tem vídeos, cortes e outros conteúdos que a gente vai produzindo conforme a gente consegue aqui dentro da nossa agenda, sempre voltados para a área de Game Studies e similares, né? Nós somos um podcast independente, como eu já disse, então é muito importante que a gente tenha esse apoio das pessoas para manter essa iniciativa funcionando, o site hospedando os programas, enfim.
E é isso. Caso você não queira ou não consiga nos apoiar financeiramente, você pode também avaliar a gente ali nos agregadores de podcasts com 5 estrelinhas, de preferência. Se não for para avaliar com 5 estrelas, não avalia não. E, e ajuda a gente a divulgar também esse conteúdo para pessoas que vocês acham que vão se interessar, não só por este programa especificamente, mas pelos outros também. E é isso, estamos sempre abertos para sugestões e venham conhecer a gente nas redes sociais também. Exato. E para falar sobre o tema do episódio de hoje, a gente recebe nossa ilustríssima amiga Flávia Gazi. Seja bem-vinda, se apresente aí para quem não te conhece, fala um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa, e aí depois a gente passa pro assunto principal, aí o assunto tenso que vamos ter hoje. Tem sim, tem sim. Obrigada. Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Flávia Gazi, eu sou diretora de narrativa, doutora, pesquisadora e estrategista do Laboratório de Impacto Gamer, onde a gente está estudando os espaços de sociabilidade gamers e como as pessoas conversam e como falam de política nesses espaços. Ou seja, uma tarefa fofa, uma tarefa de boa. Eu tô absolutamente anestesiada com várias coisas já de estudo. Eu comecei o laboratório chorando, lendo certas referências. Hoje eu só adiciono no meu hall de coisas horríveis que a gente vê no dia a dia. Porém, por outro lado, também te dá acesso a coisas muito maravilhosas, na verdade, que estão acontecendo e que eu acho que as pessoas não sabem. Muito bom, muito bom. Então, vamos falar então o que é o. Como é que surgiu? Acho que um bom ponto de início, né? Como é que surgiu o projeto de fazer esse estudo, como é que surgiu essa ideia e quem você também reuniu, como é que foi esse processo para dar início ao trabalho? O de Impacto Gamer, ele é da Purpose, que é uma agência de impacto, ou seja, trabalha com campanhas e com pesquisas cujo objetivo é ter algum tipo de impacto no mundo. Eu não sou da Purpose, eu sou contratada como estrategista. Então, quando eu entrei, eles já estavam falando com a Box 1824, que é uma galera que fala de pesquisa. E esse pessoal já tinha feito umas entrevistas com alfas, que são pessoas importantes da indústria. Então, tinha entrevistas com, sei lá, acadêmicos, pessoal de mercado, pessoal de streamers, tinha uma variedade de pessoas ali. E eles estavam com esses resultados, que já foram super legais, assim, porque dá um norte para como começar a fazer um questionário, né, para falar com gamers. E daí eles fizeram uma invasão digital, ou seja, foram pesquisar alguns perfis na internet para entender como certos gamers se relacionavam aí com política. E depois desses resultados, a gente sentou todo mundo junto para criar um questionário e entender como chamar pessoas, então, para responder esse questionário que iria falar sobre a identidade de gamers, né, como eles se identificam e também como eles se relacionam com política. Mas o laboratório são projetos meio que legais, porque um laboratório, diferente de quando, sei lá, a Purple está fazendo uma campanha, ele é um lugar muito de pesquisa, então ele não espera resultados para agora. O que ele espera é dar uma olhada mesmo no que está acontecendo e começando a fazer pesquisa, fazer campanha, voltar com isso. Então ele é um lugar de exploração, assim, sabe? Uhum. E aí, nesse processo de invasão, vocês entraram em algumas redes, né, locais, inclusive Discord, né, este local que estamos agora. E o Discord ele está muito no enfoque agora do debate público por causa dos grupos, né, os ataques nas escolas e acaba que acontece a divulgação da pesquisa no momento próximo, né, onde a gente tem essa crise pública nas escolas. E aí eu queria saber como é que foi esse processo de olhar, né, esses grupos e identificar essas mensagens e como é que se constituem esses espaços, né?
que o que é interessante foi que as pessoas citaram quais eram os espaços que elas habitavam. A gente só perguntou onde você se encontra, né, com os seus amigos. Tem plataforma, é no bar, é na internet. E foram as pessoas que trouxeram. Então, porque a gente demorou quase um ano para divulgar a pesquisa. A gente já estava trabalhando com resultados dela para fazer campanhas, mas a gente ainda não tinha divulgado, porque a gente estava no momento de eleição, depois do momento, parece que nunca tem um bom momento, sabe, para você colocar no ar. Assim, chegou uma hora que a gente só falou, não, só lança. Mas o olhar para o Discord, por exemplo, ou para a Twitch, é uma hipótese que, obviamente, se você convive no mundo gamer, você já tem. Mas é uma hipótese que foi comprovada por certos grupos. Tem certos grupos de gamers que, por exemplo, não citaram Discord como um local de encontro, mas outros sim. E a gente colocou na pesquisa que você pode baixar gratuitamente lá no labimpactogamer.com.br a ordem que foi escolhida é ótimo. A ordem que foi colocada foi a ordem que foi mais citada. Então, essa que foi a escolha, assim. Então, se você vai ver, tipo, o Discord em primeiro lugar, é porque pessoas que a gente aglomerou naquele perfil tiveram mais respostas, falaram mais dessa plataforma, Twitter ou Discord, e assim por diante. Então, dá para saber, inclusive, mais ou menos quais são os grupos que estão mais aonde. Muito bem. Interessante. E até uma coisa que eu tô vendo aqui, né? Os grupos as redes que mais apareceram foram em Twitter, WhatsApp, Facebook e o Discord, né? E não teve Telegram, né? Ele surgiu uma vez ou outra ou não apareceu total? Quando ele não é colocado, é porque ele apareceu tão pouco que nem valeu a pena ser citado. Quando eu acho que as pessoas falam grupos fechados de amigos, WhatsApp, Discord, eu acho que eles também estão falando Telegram. Mas o Telegram não foi citado nominalmente por um número razoável de pessoas para incluir na pesquisa, não. Maluco, né? O que é interessante, né? Porque o Telegram agora ele é o principal alvo de defesa desses grupos principalmente de extrema direita assim no Brasil, né? Mas na verdade o que eu quero dizer é que o que é surpreendente é que ele sendo esse lugar de uma suposta fala livre e onde as pessoas que têm ou que procuram ter esse valor de defender a liberdade de expressão como um direito absoluto tem em comum. Caiu de novo. Ele já volta, gente. Eu gostei que na live agora eu sou o patrocínio. Pois é, eu fiquei partido aqui no meio. Voltei, caí. Gente, não sei por que tá caindo ultimamente o Discord aqui, eu vou ter que reinstalar a porcaria. Mas bom, vou voltar meu raciocínio aqui, depois na edição arruma. É interessante, né, a gente notar isso, porque liga a câmera. Pera. Pararara. Voltou? Aí. Voltou! Ok. É interessante a gente notar isso porque o Telegram ele virou esse lugar comum onde as pessoas que defendem esse direito abstrato de liberdade de expressão elas se encontram, né? E aí em todos os campos em que existe a defesa desse direito. E aí você tem lugares ali que isso ocorre com maior frequência, né? Acho que o Telegram e o Discord são os dois principais desses locais virtuais, vamos chamar assim, né? Eu acho muito curioso que ele não apareça. Não sei se existe também um recorte de idade, porque eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que estão aliadas ao golpe de 8 de janeiro, né, a tentativa do golpe de 8 de janeiro, que usam o Telegram. Esses grupos, eles são compostos majoritariamente por pessoas mais velhas. Isso é uma coisa facilmente observável, né, empiricamente observável. Eu sei porque, inclusive, eu tô de penetra em vários desses grupos aí. E eu acho muito curioso ele não ser citado, assim. Eu acho que tem dois recortes aí. O primeiro é de idade, porque foi até 37 anos. E o segundo é de intersecção. A pessoa, talvez, que está no Discord e fala de política de uma forma extremista, ela também fala de videogame no Discord. E talvez ela esteja no Telegram puramente para falar de política
e não tem grupos de videogame lá, Faz sentido. né? Porque eu acho que tem essa questão da intersecção. Quando você fala onde você fala com seus amigos sobre videogame, ou a pessoa fala, eu falo na Twitch, por exemplo. Tanto que a Twitch aparece bastante, muito mais do que, por exemplo, o Instagram. Mas por quê? Porque na Twitch existe uma predominância de um discurso gamer. Uhum. E é louco porque é uma dinâmica muito diferente, né? Na Twitch, é tipo, você tá falando em tempo real com pessoas aleatórias, né? Aí Mas tem vai criando essa comunidade, potência, né? né? Pois é. Tipo, as pessoas Uma... que sempre assistem alguém, exato, vai criando comunidade também. Sim. Sem contar que dentro do próprio Discord existem as lives internas, né? O que, inclusive, tá destacado nas denúncias, né? Que estão investigando recentemente, que saiu no Fantástico e tal. Então, essa coisa também de fazer lives fechadas dentro de grupos, né? Então, são dinâmicas que acabam sendo similares na real, né? E eu acredito que essa necessidade, né, da gente olhar para essas plataformas e entender que lá não são lugares que têm que estar de acordo com a lei brasileira, é, na verdade, extremamente importante. Acho que qualquer pessoa que estuda videogame vai te dizer isso, assim. Uhum. Por uma questão de que, se você tá, eu acho que tem que, né, a gente tem que ir adiante, assim. Num chat de videogame não pode acontecer crime de injúria racial ou etc. e ficar tudo bem feijoada. Só porque ele é apagado depois. Isso, e tem que existir algum tipo de regulamentação, né? Sim. Uhum. Inclusive, não sei se é muito fora da sua área, mas o que você achou do adiamento da votação do PL? Cara, eu acho que é lobby. Mas isso pode ser bom ou ruim, entendeu? E falar com um público mesmo, né? Também tem várias campanhas acontecendo para explicar para as pessoas que isso não é censura. Uhum. Né? Porque, né? Ficou O seu um direito discurso muito acaba forte, quando né? a lei começa. Mas talvez também seja para esse tipo de informação, para quando você for, você vai melhor. Eu sou uma pessoa otimista, barra pessimista, dependendo do dia. Hoje, como eu estou felizinha, talvez seja também uma forma de ajudar a mudar a opinião pública, ou pelo menos explicar para as pessoas antes de ser votado. Uhum. O que a gente nota é que falta, né, de verdade, assim, um investimento em comunicação de larga escala que possa falar a respeito desse assunto em diversos locais, assim, né? Isso não está sendo feito. Inclusive, é uma crítica que precisa ser feita com frequência, que é a maneira como a comunicação desse governo vem acontecendo, né? É tudo muito difuso, é tudo muito perdido. Solto, né? É muito solto. Você não consegue encontrar uma coerência e uma consistência entre as diversas decisões, assim, né? Então, é tudo muito esquisito. Eu acho que a comunicação, ela é o principal aspecto de um governo para poder mostrar porque que ele está ali, a que veio. É claro que, né, as políticas tomando forma através da institucionalidade é o que de fato vai determinar os rumos do país. Mas se isso não estiver sendo comunicado de maneira consistente e com competência para as pessoas, de pouco adianta você buscar apoio popular dentro de determinadas pautas. E essa pauta especificamente, ela precisa do apoio popular para avançar de acordo com as necessidades do governo, né, e necessidades maiores do Estado mesmo, porque existe a necessidade aí da gente pleitear a soberania digital, que é uma coisa que não acontece. A gente não tem, por exemplo, data centers no Brasil para guardar uma série de dados específicos que vão sendo exportados para fora, né? E aí tem uma série de interesses que vão ao encontro dessa realidade, e o principal interesse é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor dizendo, ele consiga reter essas informações que são produzidas aqui, né? E você ter uma regulamentação da internet te ajuda a preparar terreno para mais para frente, com a soberania digital caminhando, né? Mas jamais estabelecida, porque a gente não pode considerar um marco para o estabelecimento disso. Mas nessa caminhada a gente poder construir data centers que guardem armazenamentos da produção científica, da produção relacionada à educação, das pesquisas, porque hoje em dia até dados do governo são guardados na central da IBM lá nos Estados Unidos. Eu já reclamei aqui que a base de dados das teses das federais do Brasil tá no servidor da Microsoft.
É tudo, tá Por tudo aqui também nos tá tudo Estados Unidos. separado, entendeu? Não É. existe uma base de dados no qual você pode ir lá e pesquisar. No Uhum. Brasil, tem alguém que Né? fez pesquisa sobre isso? Você tem que ir faculdade por faculdade. É. É um absurdo. É, Eu acho isso um absurdo sem tamanho, tão eu grande, também atrapalha acho. tanto quem faz pesquisa. Eu Mas também acho. E essa massa de dados, né? Você pega, por exemplo, o portal o gov.br. O armazenamento dos dados que passam por esse portal, ele fica na central da IBM, lá nos Estados Unidos. E aí você tem dados, por exemplo, de todos os servidores públicos. É mais de 1 milhão de pessoas, entre professores e pesquisadores da área de educação, que tem cadastro obrigatório no gov.br, e que estão mandando esses dados de pesquisa e de tabelação de profissionais e de pessoas e de iniciativas que estão lá, né, no data center de uma empresa que não é brasileira e cujo servidor não está no Brasil, e é a IBM, para assim, nada E dá tenham, certo nesse e negócio. tenham certeza que já foi espionado quantas vezes fosse possível, não é nem se ou se será. Já foi. Tudo isso É, já foi visto, já foi rastreado por quem tá interessado em olhar. Então, sim. Enfim, essa é a questões aí, situação, né? né? A soberania, né, não existe. Ah, cara, é difícil. E aí, quando você não tem nem os dados relacionados à sua produção e ao seu conhecimento científico sob o seu domínio, né, dentro do seu campo de poder, de manuseio, de avaliação dessas coisas todas, você não tem a soberania nesse campo, né? A política, por exemplo, de uso do gov.br, ela diz que o usuário, ao fazer o cadastro ali e tal, ele concorda, né, com o envio desses dados para a IBM, inclusive essa política de uso do gov.br cita expressamente a IBM enquanto empresa, o que eu já acho uma maluquice também, e aí diz que esses dados vão ser apagados depois de um prazo que eu não lembro agora se são 30 dias. Mas assim, a partir do momento que os dados já foram enviados e já serviram de input para o aprendizado de máquinas e para uma série de outras questões, é indiferente se ele vai ser apagado ou não. Primeiro que eu nem acredito que ele vai ser apagado. Mas e outra, você já mandou os dados, eles já usaram aquilo, né? Apagado em instância, né? Eu sempre me É, pergunto isso, apagado onde? eles já processaram e aquilo já virou um metadado com outras finalidades. Porque aí tem uma coisa, né? Uma coisa é o dado e a outra é o metadado. A partir do momento que você extrai tudo que precisa e transforma aquilo em metadado, o dado em si, às vezes, ele perde uma relevância mesmo. Mas e esse metadado? Para onde ele vai? Como que ele está sendo usado? Então, assim, é muito complexa a situação. Mas aí eu fico puto, gente. Depois Tá querem cobrar correto? por artigo. É Tá isso. correto em ficar puto. É isso. Exato. Mas voltando à pesquisa, inclusive era uma das coisas que após a gente ver a apresentação, até eu fiquei pensando, né? E ano que vem farão 10 anos do Gamergate, né? E a gente já mencionou muitas vezes aqui no podcast toda a linhagem, né? Que vai lá das fazendas de mineração, de WoW e radicalização do discurso, Gamergate, Trump, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco, Flávia, sobre a relevância ainda da gente estar debatendo o Gamergate até hoje ainda. E qual é o estado das coisas atualmente. Não existe nova direita, né? Ou a direita como a gente conhece hoje, sem Gamergate. Porque as técnicas são do Gamergate. Eu tô fazendo essa análise no momento, eu estava lendo, inclusive, um livro de um Gamergater. Por isso que eu posso ler o outro livro lá da identidade de boa, entendeu? Porque eu acho que eu já passei por algo muito pior, assim, que foi ler o livro desse Gamergater, além de alguns artigos, assim. Porque eu acho que a gente sabe que existe uma ligação das pessoas que estavam, né, duas pessoas especialmente que eram figuras proeminentes do Gamergate, que foram parar com o Steve Bannon fazendo a campanha do Trump e etc, né, Pizzagate, é isso aí, né? Uhum. Mas, para além disso, existe um olhar para o tema. Quais são os temas do Gamergate que permanecem até hoje, que eu acho que é algo que a gente não fala o suficiente. Por que esses temas permanecem até hoje? E é claro que no Brasil você vai ter uma grande dose de olavismo,
que precisa ser estudado também. Mas essa dose de trumpismo, ela vem de uma mistura de Gamergate e objetivismo da Ayn Rand, assim, né? Que é outra coisa que a gente também teria que debater um pouco mais. Que é difícil, né? Porque quando as pessoas são não filósofos, não pessoas que se debruçaram para realmente falar sobre a academia e estudar, e elas aparecem como filósofas, como uma Ayn Rand da vida, dá um pouco de raivinha de você ter que estudar, mas tem que estudar. Então, o Gamergate, ele vai vazar para o Trump, mas ele vai vazar como tema, e também os seus métodos como métodos, para toda... Só uma nota, Flávia, desculpa. Inclusive, né, a Ayn Rand é retrato no cenário de um tal podcast aí, de um tal podcaster neonazi, sabe? Ela fica no fundo, assim, do cenário, vendo todas as discussões, tá ali. Então... E eu acho muito maluco, porque, assim, existem pessoas do nosso mercado que já prestaram atenção nisso. BioShock está aí para isso, para mostrar o quanto essa lógica da Ayn Rand é totalmente quebrada e levaria para uma coisa absolutamente horrível. Mas a gente não se debruçou para um estudo disso. Então você tem várias formas, né, do que é o Gamergate. É um método de internet, é um método de olhar a vida, tem temas políticos, tem temas sociais. E eu acho que a gente ainda precisa observar isso com um olhar mais apurado, mesmo porque, como você disse, faz só 10 anos. 10 anos é pouco tempo numa perspectiva histórica. É muito tempo para quem viveu o Gamergate, mas é pouco tempo numa perspectiva histórica, assim. Então, tem muito mais coisa, eu acho, que a gente tem que ver sobre Gamergate. O uso do pânico moral para a inflamação de extrema-direita não é uma coisa que o Gamergate é dono, mas é uma coisa que ele reforça de uma forma maravilhosa, que está aí até hoje. Tem pessoas falando de Gamergate, a gente está falando de Gamergate até hoje. Sim. E isso mostra o quão é importante e relevante o assunto. Sim, e aí você fala sobre. Eu tô dando uma olhada aqui na apresentação só para me guiar, né? E tem todo o histórico dos videogames com militarismo e tal. E aí você fecha com a morte do gamer, né? Que é essa coisa do. Ninguém mais quer ser associado como gamer, né? E inclusive eu tava dando uma lida hoje no artigo da Adrienne Shaw, né? Que ela fala sobre o que é a identidade gamer. E na própria pesquisa, ela demonstra que ela entrevistou cerca de 30 pessoas, né? E ela fazia essa pergunta assim de... Você acha que é um gamer, né? E a maioria das pessoas tinham hábitos de gamer, mas não queriam se dizer, não acreditavam como gamers, a não ser os homens hétero branco. Né? Mas isso é uma loucura, porque assim, a gente vai abandonar esse território, então, sem nem... Ou me deu uma opção de nome, saca? Tipo, quando trocou os nerds pelos geeks, saca? Nossa, sim. Ou retome o nome. Eu não estou preparada para politicamente abandonar a minha posição como gamer, entende? É legal, é memético. Você é gamer, diz aí 3 minorias que você odeia. Super divertido. Mas é um território, né, em disputa política, relevante e importante, que atinge muita gente. Então, quando as pessoas me perguntam se eu sou gamer, eu digo que sim. E eu não vou deixar de dizer. A carteirinha gamer, eu acho que é um negócio que tem que ir embora, né? Porque as pessoas não têm a menor noção do que funciona, como funciona uma redação, assim. Então, quando elas falam, me disse o gamer tag, você fala, meu amor, eu jogava num console que a Microsoft deu, que não tem nome, que vinha antes. Então, o meu gamer tag era tipo Xbox, Debug, Brasil One, assim, saca? Tipo, não existe isso. Então, a carteirinha, eu sou contra. A gente perder ou não disputar os territórios gamers, aí eu já acho que é outra coisa. E sou super a favor de mudar de nome. Podemos criar um nome novo, mas então vamos criar um nome novo, sabe? Somos jogueiros, sei lá.
A partir de agora, somos todos videogameiros. Pronto. Videogameiros. Aí, ó. Gameiros, também gosto. Aí, ó. Com Y. Gameiro. É. Tem aí, né, uns termos antigos também, né? Ludologistas, pronto. É que daí é um Meu Deus. estudioso, né, de Vai ludos. voltar mas Tem que ser ludeiro. Ludeiro que Ludeiros, joga. Cara, tipo em Portugal. ludologista eu até acho que faz sentido quando você pensa academicamente quem estuda jogos e supera o estudo dos videogames, né? Eu acho que é o ponto. Pode ser o indivíduo que estuda, que tá dentro, é pertencente aos game studies e tal. Mas eu acho que gamer, né? É uma denominação ok. Eu acho que a disputa precisa ser mais ideológica mesmo, assim, de procurar afastar essas questões. É um pouco como o que aconteceu com o nerd, né? Hoje em dia o nerd virou uma coisa cool. Assim, tem os problemas também relacionados à construção dessa identidade, mas de alguma maneira ele não é mais pejorativo, pelo menos não na maioria dos locais onde esse contexto é trazido à tona, né? Talvez o que a gente precisa agora é fazer o caminho ao contrário, né? O caminho reverso de tirar essa denominação desse campo e trazer ela para um campo onde tem um pouco mais de prestígio, ou pelo menos onde não incidam mais essas questões problemáticas, assim, né? Ao ponto da gente naturalizar o consumo do jogo, como a gente naturaliza o consumo do cinema, e nem sempre a gente fica falando sobre identidade do cinéfilo nos determinados contextos, né? Porque se você parar para pensar, a rigor, enquanto consumo, a maioria esmagadora das pessoas é cinéfila, né? Você não tem uma determinação ali do que precisa ter assistido para ser cinéfilo. Assim, a gente sabe que tem um discurso super conservador de que cinéfilo tem que ter assistido o cânone do cinema e que esse cânone é problemático também. Mas o que eu quero dizer é que a gente não discute tanto essa identidade como. Eita, Calma, gente, ele já volta. a edição vai ser boa. Ainda bem que vai ter Possível. edição. Ele Ah, meu. continuou falando, nem percebeu. Não, eu percebi, porque eu tô aberto aqui, né, com o Discord. Ele já tá pensando já no editor Mas já. enfim, o que eu quero dizer é isso, né? A gente não tem essa discussão sobre identidade dos cinéfilos, ou por exemplo, de quem ouve música Mas com você não acha muita. que isso tem a ver com o pânico moral? Sacou? Por Tem, exemplo, né? Você tem que é, definir quem é por conta do pânico moral, como se né? esse grupo estivesse defendendo de um pânico moral, né? Por isso Então, que eu numa acho certa época, importante. tinha metaleiros, né? Então, você. Sim, Mas porque você tinha que. Não, metaleiro, a gente é legal, a gente não é, sacrifica criancinhas. Então, eu acho que por conta do pânico moral que existe da década de 70 até hoje, nunca foi embora, sim. gamer é uma pessoa que acaba tendo que se colocar. Tipo, é que nessa noção de que hoje em dia a gente tem gamers diversos. A gente Uhum, sempre teve. É que é, antes isso não era uma questão, entendeu? Tipo, uhum, ninguém precisava falar sou gay, sou gamer, sou é. leste asiático. Não, entendeu? A gente tem isso hoje porque a gente também tem mais recortes sociais e mais recortes de pânico moral e mais recortes, a gente fala mais, né? Dos recortes políticos, assim. Eu acho perfeita a sua colocação sobre os metaleiros aí. E aí, quem é metaleiro de verdade vai falar que não sou metaleiro, eu sou headbanger, porque metaleiro é um termo criado pela Globo no Rock in Rio. Tem essa discussão, né? Mas Nossa, eu ele não acho, eu sabia Mas acho, disso. headbanger é um termo é, anglicista, né, gente? exatamente. Mas eu acho perfeita essa Batedor de discussão. cabeça eu acho legal. Eu sou Eu um acho batedor de... perfeita, eu acho perfeita essa. Então, bate-cabeça já é em outro contexto, que é no rap, né? Você fala, eu vou no bate-cabeça, é no rap. Eles chamam. Ou você é drag queen, né? Que tem Aí eu um. não sei. Tem tipo as drag queens que fazem Ah, bate-cabeça. Na mas verdade é então, bate-cabelo, né? Mas. eu acho interessante porque, por exemplo, escapa um pouco da nossa percepção imediata que o heavy metal ele já teve inserido no contexto de cultura pop, quando você para analisar os filmes que deram origem a essa cultura pop nos anos 80 e 90, diversos deles têm trilha sonora de heavy metal. Então, assim, existe uma absorção de uma cultura pop, né, dentro de um mercado que tomou de assalto, né, essa linguagem, e aí
essa tomada de assalto aconteceu numa escala global, né? Mas essa galera, né? Esse pessoal também não se reconhecia enquanto pertencente a esse universo de cultura pop, porque para eles a música pop era uma maneira de deteriorar a maneira como o heavy metal é feito, porque ele tá mais próximo da arte, aquela bobagem toda que a gente já sabe. E hoje em dia, com essa modernização das linguagens pop e como que a internet também transformou a relação das pessoas com o consumo, e aí a música está incluída nisso, a gente meio que tem um arrefecimento de diversas identidades que a gente antigamente chamava, muito erroneamente, né, quando a gente olha com as lentes de hoje, né, a gente chamava de as tribos urbanas, né? Então, assim, tem pessoas que ainda estão inseridas nesses contextos, nesses ideais, mas isso é cada vez mais raro, né? Porque a gente observa que as pessoas estão consumindo de tudo, elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo, porque na verdade a cultura pop ela está tornando homogêneo o consumo das coisas, né? E eu acho muito interessante a gente entender o lugar que o gamer está ocupando dentro desse cenário enquanto identidade para ajudar também a transformar esses discursos que são segregacionistas dentro dessa comunidade em situações que homogeneizam, né, o próprio consumo, que é o que une todo mundo, né? Porque o que une todos os perfis e todos os tipos de games é o consumo, é uma identidade baseada no consumo. De tudo hoje em dia, né, na verdade. É, Videogame, de sim. cinema, né, tudo... Sim, é um ecossistema, né? É um ecossistema porque, assim, já existia isso em uma escala muito menor, né? A gente tem diversos desenhos animados, por exemplo, que foram feitos para vender boneco, né? O He-Man é assim, Tartarugas Ninja é assim, Transformer. Transformers, um monte de coisa que a gente viu que foi fundamentando, né? Foi, melhor dizendo, foi fundando e foi alicerçando essa cultura pop que a gente conhece hoje, que na verdade já faz o filme pensando no boneco, e aí o boneco do Star Wars ele já tem spoiler do filme, porque você aperta o botão, o boneco fala uma frase, fala o nome de um personagem, fala uma coisa X. Então, foi tudo se tornando muito homogêneo, mas parece que É a mediatização que a Nesse gente minuto, gravou na no outro verdade, a episódio. gente também cita Lost, né? é, Pela transmedialidade, parabéns, Lost, entendeu? Parabéns. sim. É, Por é, começar essa questão é isso que o de uma Fernando forma falou, mais né? profunda. É isso que o Fernando falou, né? É meio mídia e mensagem, tá tudo junto. E o que acontece é que parece que internamente na comunidade dos videogames, quando a gente separa ela um pouco dessa situação, essa relação ela não está muito bem esclarecida, né? Ainda tem muitas subdivisões, ainda tem muitos discursos distoantes, ainda tem muita coisa que precisa ser analisada. E o resultado não, né? A causa disso é que a gente não tem há tanto tempo assim o estudo dessas identidades, dessas causas, da origem desses problemas. E é uma tarefa que os estudos de jogos, né, os game studies, vêm se ocupando com maior ênfase, eu acho que pelo menos de uns 10 anos pra cá, que coincidentemente foi quando começaram esses problemas do Gamergate também, porque você pega assim, os game studies modernos, eles têm aí 20 anos, mas não significa que a gente tá há 20 anos estudando a mesma coisa e que a gente tá há 20 anos partindo do mesmo ponto, né? Estudos de identidade dentro dessa comunidade com maior frequência e com maior significância, eles datam de 10 anos para cá, né? Com certeza. Porque a gente tem Análises que pensar políticas, nisso, né? A né? questão do entender a identidade não é só porque, ai, que legal a identidade. É porque a gente está muito para trás, na verdade, em termos de disputa desse território. É. Enquanto a gente estava preocupado estudando dissonância ludonarrativa, esse espaço estava sendo tomado Isso. pela direita e extrema-direita. Então, a gente tem que pausar, voltar para trás e fazer estudos para entender esses fenômenos que estão ocorrendo, ocupar melhor esses espaços para a gente poder debater dissonância ludonarrativa felizes no bar, como deveria ser. E parte disso, eu acho que vem da gente começar a desmontar o cânone da história dos videogames, né? Porque a história dos videogames é o que constitui também essa identidade. Então a gente está vivenciando uma identidade que nem é nossa, porque a história que a gente está consumindo não é a nossa história. Então, todas essas cruzadas morais que a gente vem acompanhando, algumas delas
tem uma ênfase muito maior, né, e que pra gente são muito caras. Por exemplo, a cruzada moral contra a pirataria, essa cruzada moral na defesa de preços exorbitantes, porque é assim que sempre foi, e não faz sentido ter um preço diferente, porque o preço cânone é o preço dos Estados Unidos, não dá pra gente pensar uma realidade econômica brasileira dentro desse contexto. Tem uma série de problemas, né? E aí eu acho que a gente vai passar em algum momento, invariavelmente, pela destruição desse cânone, e a morte do gamer, né, como essa pesquisa mostra, ela já aponta nessa direção, né? Porque ela questiona a construção dessa identidade, desses valores, dessas micro-hegemonias que estão muito isoladas, elas não estão dialogando de igual para igual com todos os acontecimentos dessa bolha. E acho que é importante ter isso, porque é um horizonte que ele vai ser mais explorado futuramente. Eu acho que a gente tem que destruir não só essa identidade, mas essa história que a gente consome e resgatar a história que não nos foi contada para passar, a partir de algum momento, construir a nossa, né? Mano, se até uma Netflix da vida tava fazendo isso com relação a videogame, né? Que ela tem aquele documentário que mostra figuras proeminentes da indústria, que são figuras que não são hegemônicas, não são homens brancos héteros. Uhum. Como que é? E assim, o Red Bull já lançou documentário Paralelos, né? Falando sobre pirataria. A gente tem muita coisa para debater sobre a imensidão que é o que é uma identidade gamer. Mas para a gente debater essa imensidão, a gente precisa, e daí eu concordo com você totalmente, destruir o que a gente considera que é uma identidade gamer. É o cânone, né? O cânone das coisas, ele é sempre um problema, né? Legends é sempre mais legal, né? A cultura pop, o cinema na cultura pop. Aí vai lá, os 10 maiores filmes da cultura pop são 10 filmes dos Estados Unidos. Os 10 maiores quadrinhos da cultura pop são 10 quadrinhos dos Estados Unidos. Sim. Mas aí no final das contas, é a ideologia, né? Eles ditam como se conta a história dessa indústria, né? Sempre foi assim. A marginalização das programadoras, o ocultamento dos nomes, sempre foi assim, né? E o videogame ele faz a mesma coisa. Então é um processo sempre de reescrever o passado, né? E é muito interessante, né? Porque essas disparidades a gente pode até ver traçando um paralelo com cultura pop estadunidense. Quando Star Wars resolveu dividir o que é Legends e o que é Canon, o que virou Canon depois do lançamento do último filme é só merda. Legends é muito mais legal, entendeu? Então, mesmo dentro da sua própria lógica, quando você debate o que é Canon ou diminui o que é Canon, você diminui o rio. Então você diminui possibilidades de representação, de escrita, de criação, de imaginação poética. E é tão verdade que eles precisaram trazer quase o Legends de volta ali, né? Com coisas tipo Mandalorian, Andor, porque o canon mesmo tava horrível. Horrível. E é muito louco isso, né? Porque a cultura pop ela tem essa preocupação ideológica de sempre contar uma história da melhor maneira possível, muitas vezes para reavivar o consumo ou reviver determinados debates, né? E aí a gente tem, por exemplo, elementos que são muito comuns, como por exemplo, reboot, soft reboot, retcon, essas coisas todas, que nada mais são do que um mecanismo revisionista de você recolocar determinados elementos dentro de um aspecto de interesse que é um interesse ideológico, que é um interesse de produção para perpetuar, né, aquele produto dentro de uma lógica de consumo que está absorvendo essa ideologia canônica que a gente está falando tanto aqui. Então, é muito maluco, e aí, né? Como... não era nem pra gente estar entrando nesse assunto, mas é que já cria uma situação tão insuportável, né, que é qualquer investimento na área da indústria cultural são investimentos de mínimo risco que gera remakes e sequências espirituais e sequência legado infinitas. E é só isso que a gente vê hoje, né? E aí no videogame a gente vê uma onda de remakes de jogos jovens, né? Jogos recentes, estão fazendo remake de jogo que tem 7 anos.
E aí você vê no cinema também, né? Remake disso, remake daquilo, revivendo franquia antiga, porque é tudo que se faz, né? E agora com a crise dos roteiristas em Hollywood, os caras daqui a pouco vão realmente tentar fazer um filme com base no chat GPT, né? Então a gente tá Não, numa... e eu acho muito engraçado, né? Porque como escritor eu uso o chat GPT para várias coisas. Uhum. Diversas coisas. Só que Mas não não é para o escrever. pra isso. Por quê? Exato, porque assim, quando você está escrevendo, eu acredito, né, em um monte de pesquisas super legais que você pode fazer, o chat GPT pode te ajudar, mas o grande lance da criação é você adicionar ao rio. E Uhum. adicionar ao rio precisa de uma experiência humana. Uma inteligência Sim. artificial nunca vai adicionar ao rio. E é por isso que eu não tenho o menor problema em usar o chat GPT. Eu não acho que ele vai me substituir, sabe? E eu acho ingênuo das empresas que elas achem isso. Porque isso vai funcionar por quanto tempo? Tipo, quanto tempo você acha que vai durar a era dos remakes? Eu não acho que Uhum. vai durar Pois é. muito. Porque todo mundo já percebe, sabe? Não é que nem, sei lá, quantos anos atrás também, que a hegemonia era tão maior que você podia enfiar a goela abaixo e acabou. Hoje em dia existe muito mais debate. Não existe como você lutar do mesmo, né, tá no mesmo tamanho. Uhum. Mas pelo menos existe o debate, entende? E eu Sim. acho que isso não se sustenta, assim. Então são coisas que são muito ruins num momento, mas eu acho que historicamente falando, elas são muito pequenas, assim, sabe? Uhum. Elas vão ser de tipo, teve aquela época do remake, você lembra? Teve uns 10 anos que a gente fez isso. E daí todo mundo ficou de saco cheio, não tinha mais o que É. fazer remake, Aí acabou. a gente vai estar na época, a gente vai estar na era dos filmes de videogame e a gente não vai estar mais aguentando a adaptação de tudo quanto é jogo, vai estar saindo a adaptação de um jogo que ninguém nunca ouviu falar. Pô, vai ter a adaptação do Gran Turismo, cara, e do Twisted Metal. Mas você sabe que a adaptação do Gran Turismo, ela estava prevista desde 2001, assim? É, eu já ouvi Agora, muita por coisa, Ah, é quê? mas antiga não. assim? É, É. mas por quê? Ah, só Caramba. vamos, né? Mas é interessante, eu acho que apesar da gente estar nesse momento crítico, né, de pensar e repensar a destruição dessa identidade e desse cânone, né, no caso do Brasil especificamente, eu acho que também é importante, enquanto isso não acontece, né, e até durante o processo em que isso for acontecendo, a gente entender quais são essas identidades. Eu acho que é preciso conhecer a matéria para poder moldar. Perfeito. É. Porque você não avança historicamente sem conhecimento. Uhum, Essa é a parte um. A parte 2 é como você vai transmitir esse conhecimento. Porque algumas pessoas vão dizer é para poucos, é para iniciados, né? E a parte uhum, 3 é o que vamos fazer depois que essas pessoas estão informadas, entende? Qual é a decisão que vamos tomar juntos? Ou que deveria ser, né? Mas eu acho que uhum, muitas vezes a gente barra a informação já no como vamos divulgar, para quem vamos falar. Eu acho que tem muita informação, mas que ela não é acessível, mesmo uhum, nos dias de hoje. Tipo, a informação que a gente mais quer não é acessível. Por mais que você tenha o Google, você pode ir lá fazer sua pesquisinha, etc., você não vai achar todos os autores que falaram de identidades de videogame no Brasil, mestrado e doutorado, porque não existe essa base de dados compilada e não tem SEO forte o suficiente para ser achado. Então, é por isso que eu acho que a pesquisa é gratuita para todo mundo. Você uhum, vai lá, você baixa, porque ela não, nada deveria ser para um grupo de iniciados. Nada. É claro que uma pessoa que, sei lá, estuda arte vai olhar para essa pesquisa com um olhar diferente de quem estuda arquitetura ou, sei lá, construção civil. Mas ambas as visões são importantes para a gente criar uma visão do todo a partir dos resultados, sabe? Uhum. Importante é o fato de ter uma pesquisa dessa aberta para todo mundo é um ponto principal, porque a gente tem outras boas pesquisas sendo feitas no Brasil, mas que são fechadas, assim, né? A gente tem até um acesso prévio a alguns dados iniciais que são importantes, mas o material bruto, né, todo o conjunto de dados e os outros tópicos, eles são pagos e é um preço absurdo que eu acho que só um veículo que tem interesse ou empresas é uma coisa feita muito Mas por você sabe que mercado também, muita gente veio me perguntar, né? Ah, mas vai né? ser disponibilizado, tipo, a gente vai pagar?
E daí eu, não, você vai Então, entrar com o seu e-mail e vai pegar a pesquisa. o Mas fato não vai das ser pessoas te pago? perguntarem, é justamente esse, viu, Flavinha? Porque a gente vê uma prática de alguns anos, e assim, eu não tô aqui desmerecendo a pesquisa, porque as pesquisas que a gente tem, elas têm sido interessantes para mostrar, por exemplo, um censo que muitas vezes foi mítico, né, na nossa comunidade, que é, por exemplo, você constatar que 51,5% do nosso contingente é de mulheres, né, e é uma coisa Não, que... essas coisas são tão relevantes, as pesquisas, que a gente Sim, usa e outros pesquisadores vão usar. sim, sim, A relevância existe. exatamente. A questão é, né, você restringir isso a um mercado e um preço tão exorbitante. Meu, tem pesquisa que tá rodando aí que para você ter acesso a ela integralmente é mais de 10, 12 mil reais. Então, assim, é um absurdo. Eu acho, assim, totalmente fora da realidade em uma comunidade com múltiplos interesses você ter um preço nessa casa, assim, nessa cifra. Porque é uma pesquisa que ajudaria muito a academia, é uma pesquisa que ajudaria muito os veículos de informação. Tudo bem, os veículos, muitos deles têm condições de pagar, mas assim, 5 ou 6 que estão entre esses maiores, e que eventualmente nem vão pagar também, porque eles não têm um outro interesse, além de produzir conteúdo de consumo rápido, mas é um absurdo como isso é fechado, como isso é restrito. Então é importante demais a gente ressaltar que a pesquisa que a Flávia ajudou a conduzir, ela está disponível para as pessoas terem acesso, usarem nos lugares. Ah, você quer fazer uma palestra, vai fazer um workshop, alguma coisa, é sempre importante acreditar de onde está vindo esses dados todos, obviamente, mas é muito mais importante a gente saber que está sendo feito um conteúdo de relevância e com acesso livre. Exato. E, por E favor, aí, nos passe se você usar. Ah, eu usei para fazer outra pesquisa. Passa. Importante, é importante. Porque a informação ela não pode ficar parada também, né? Os achados sim, dessa pesquisa, uma hora, vão ser outros achados. E essa é a Uhum, parte legal de fazer pesquisa, ela é uhum, inacabada. sim. exato. Então o link vai estar no post, quem também quiser dar uma olhada depois para verificar. E tem inclusive a questão do teste, né? Vamos depois falar do teste. Mas antes da gente chegar no teste, eu queria que a Flávia começasse a explicar como é que foi a identificação dos grupos, dos jogadores, a questão de serem mais institucionalizados ou não, né? Todo aquele processo onde vai gerar depois esses grupos que depois a gente vai falar sobre o processo onde eles vão se identificar politicamente, né? Fazer aquele esquema do diagrama, né, de alinhamento. Mas então, como é que foi essa setorização desses grupos, né? Então vamos lá. Vieram um monte de perguntas, respostas, certo? A Uhum. gente falou, boa. Podemos Uhum. então criar grupinhos. Mas como que vamos apresentar esses grupos, né? Porque uma coisa é quais são os grupos? E os grupos estão lá. Outra coisa é o que esses grupos dizem para a gente também. E você saber dessa questão do mais ou menos institucionalizado e mais ou menos hegemônico tem a ver com já a interpretação desses dados, né? Uhum. Então, das pessoas que responderam, a gente não pode dizer quem elas são. Ah, é pessoa tal, nome e sobrenome. Não. A gente diz que é uma mulher, sei lá, amarela de tantos anos que mora em tal estado. Mas com esses dados, a gente já pode identificar, sim, esse grupo de pessoas que está dentro de um cluster, ele é mais conectado com o estereótipo que a gente acha que é gamer, e o nosso estereótipo hoje é homem branco hétero, ou se ele é menos conectado com essa representação. Ou seja, essa pessoa é gamer, mas ela se vê como gamer, no sentido de o que o mercado diz para ela o que é gamer. Então, esse é um eixo, né? Mais hegemônico, mais conectado com o estereótipo, menos hegemônico, menos conectado. O outro eixo essa pessoa, ela está conectada com uma instituição formal? Ela vai trabalhar no mercado formal? Ela vai trabalhar numa indústria formal? Ou ela está conectada com grupos e organizações não formalizados hoje no Brasil? Então, quando a gente vai mapear, a gente já está mapeando não apenas que jogos essas pessoas jogam, quais são os valores que elas têm, mas o maior número de pessoas que respondeu essas perguntas tem um perfil
mais ou menos institucional, mais ou menos hegemônico. Significa que todo mundo que respondeu aquela pergunta tem aquele perfil? Não. Mas significa que uma maioria, sim. Obviamente, como ela é uma pesquisa qualitativa e não quantitativa, ela não lida com quantidade, ela lida com como criar esses grupos, a gente precisa generalizar esses dados para a gente ter mais certeza de assim, qual é o tamanho do grupo tal e do grupo, né, X ou Y. Não sei. Como que esse grupo X ou Y se conversa? Não sei. Eu gosto de falar de astrologia, que é uma coisa divertida. Porque todo mundo que gosta de astrologia, a pessoa fala, você parece Libra. Ela fala, não, mas eu sou Touro. Daí a pessoa fala, esse é seu Sol. Quais são os seus ascendentes, etc. E para qualquer tipo de perfil comportamental é a mesma coisa, né? Então, tudo bem, a pessoa tem um Sol num tipo X de perfil, mas qual é o ascendente e a lua dela? Eu também quero saber, sabe? E isso é num futuro um pouco mais quantitativo da pesquisa. Por isso que não tem relevância também apontar nomes e dar a identidade dos pesquisados, porque a gente também está atrás daquilo que o Anderson até falou, do metadado, né? É de pegar como um movimento de mais de um indivíduo para entender um fenômeno, né? E não ir atrás de indivíduos tal e tal para saber, né? Não é para você achar ele no Instagram, entendeu? Não é esse o objetivo, mesmo porque seria totalmente antiético. Então, assim, na pesquisa você vai ver que tem escrito assim, mulher parda, 21 anos, de Chapecó. Ela disse pra gente que tinha 21 anos, ela se autodenominou como uma mulher parda e ela mora em Chapecó. É por isso que essas informações estão escritas assim. Não é ninguém que diz pra ela o que ela é e, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer o nome e sobrenome dessa mulher de 21 anos de Chapecó, entendeu? Não é nenhum objetivo. Muito bom. E aí, a partir disso, a gente tem lá os 6, né? Os 6 grupos, 6 perfis. Vamos começar então sobre eles, né? Acho que dá pra pegar com primeiro os questionadores. Pelo menos é o que tá aqui. Porque a gente está indo para um menos hegemônico e menos institucionalizado. Então, perfis que talvez você conheça menos, até os perfis que você conhece mais. Os perfis que a gente conhece mais fica por último, porque a gente já conhece eles. Sim. Então, os questionadores, eles vão ser pessoas que estão jogando videogame por conta de valores como acolhimento e visibilidade. As pessoas têm amigos nos jogos, criam comunidades ali. Talvez elas não se sintam vistas fora do jogo, mas elas são vistas dentro da sua comunidade de videogame. Então, são pessoas que vão jogar muito RPG, ou MMORPG, jogo indie, coisas que você pode, talvez, alterar a personalidade, né, a aparência do seu personagem. E são comunidades que vão falar muito de política no seu dia a dia. Tanto que o primeiro canal que eles citam é o Twitter. Tá tudo alinhado, tá tudo conectado, né? O Twitter é onde é a praça pública da internet. Exatamente, estão lá na praça pública da internet. Na verdade, assim, o Twitter é o banho de sol da ala psiquiátrica, né? É quando o cara abre a cela, deixa a gente ficar 1 hora no pátio, e aí o Twitter é o pátio. Vai lá, galera. Daí chega todo mundo triste, rodando, né? Círculos, é isso. Assim. Esse é o Twitter. Muito bom. Mas é muito curioso como esses grupos as personalidades elas funcionam exatamente para cada rede social, né? Tem um alinhamento em como as redes elas encaixam na vida e personalidade de cada pessoa, né? Curioso demais isso. Não é? Acho que no fundo é isso, né? Responde o que a gente vê no mundo gamer, porque a gente tá nele, a gente sabe que existem essas pessoas, sabe? Tipo, Harmônicos é um grupo que eu acho muito interessante, assim, porque é um grupo que vai jogar videogame por conta do espírito colaborativo e não competitivo. Então, ao mesmo tempo, são pessoas que não curtem conflito. Então, que joguinho elas vão jogar? Joguinho que você compartilha e joga juntinho, não joguinho que você briga, entendeu? É a galerinha do Ragnarok, há um tempo atrás, que tinha suas grandes guildas, todo mundo jogava juntinho e tal. Casava. E o objetivo... Isso, casava. E o objetivo aqui é ter valores que são mais tolerantes, que não são polêmicos. Receber seu vizinho no Animal Crossing.
Isso, Animal Crossing é um ótimo jogo de harmônicos, né? Porque você troca presentinhos. E o primeiro canal que eles citaram como plataforma é o Instagram, Olha. que eu acho que tem tudo a ver, assim, com, né, que o Instagram não é um lugar de debate, né? Sim. Você pode seguir alguns perfis mas você não fica debatendo no Instagram, sabe? É verdade. Tem as 3 pessoas que ficam, mas não é o lugar para isso, sabe? Você Tem sempre alguém. você deveria estar no Twitter. É verdade. Né? O Instagram é Tem um que lugar ver de se filtros. tem que ver se é ascendente. Se você tá reclamando muito no Instagram, tá na hora de mudar. Exatamente, é um lugar de filtro, sabe? Não é um lugar, pelo amor de Deus. E daí, né, isso, eles são um pouco mais, os harmônicos, né? Um pouco mais institucionais, mas ainda nada hegemônicos. Então são pessoas que muito provavelmente têm um espaço um pouco mais garantido ali no mercado e tal, mas não tanto assim também. Os ocasionais são pessoas que fazem muita coisa além de jogar videogame. Então elas jogam o joguinho que dá, né? Tá lá para se divertir, para relaxar, para jogar Resident Evil que saiu agora, para jogar o Zeldinha que vai sair. E o canal que essas pessoas mais citaram foi Netflix. Caramba. Dá pra jogar pelo Netflix hoje em dia, né? Então faz muito sentido. O Netflix tá tentando cooptar o espaço de sociabilidade de gamer. Para os ocasionais, eles já cooptaram, assim, então. Pois é. Aí, novamente um alinhamento entre a gente. Pois eu vou trazer as plataformas que eu acho que você vai gostar. Então, os ocasionais estão mais no meio do caminho, assim, um pouco menos hegemônicos, mas eles são mais centrais, assim, é um perfil mais central, tem um pouco de tudo. Os escapistas são pessoas que jogam videogame porque a vida é chata. Ou para experimentar outras vidas. Falamos de alguém hoje que era escapista, né? Não é? Pois Ou então para olha só. experimentar, né? Você vai lá, experimenta outras vidas, joga como nananã, sabe? Tipo, por exemplo, todas as vezes que eu joguei Mass Effect na minha vida, eu fui praticamente full Paragon. Eu joguei 30 vezes? Sim. Eu experimentei um pouco de Renegade? Sim. Gostei Você não. nunca bateu na jornalista? Já, mas essa é uma atitude Renegade que eu faço, de vez em quando. Quando eu tô bravinha. Então, escapistas estão lá o quê? Para fantasiar, para experimentar, para devanear. E daí, eles só citaram 2 lugares. Eles são no Twitter, ou seja, para ver pessoas, e em grupos fechados, tipo Discord, WhatsApp, para ver só os MIG. Eu também acho que faz muito sentido, assim. Que daí você vai tratar o Twitter como aquela saída da prisão. Entra no Twitter, tuita um pouquinho, sai correndo, volta pro seu grupo de Discord, onde estão seus amigos. E eles também são um grupo mais central, apesar de ter mais gente hegemônica, né? Porque como você vai falar de jogos de exploração, são pessoas que têm um tempo para passar nesses jogos, ou, tipo, pagam dízimo para Santa Blizzard, né? Para estar, tipo, num World of Warcraft, assim, né? Então você tem que ter um pouco mais de dinheirinhos para você ter um perfil um pouco mais escapista. Tem o Final Fantasy também, né? Que é muito grande, tem a comunidade aí famosa, tem casamento, Casamento. É importante. Mas daí é mais pros harmônicos o casamento, né? Os harmônicos gostam do casamento. Os memeiros é a galera que fala o mundo tá chato e eu jogo videogame porque é divertido e é um espaço que eu posso zoar meu amiguinho. E daí eles só jogam jogos estressantes. O que eu acho muito engraçado. Me identifico. É isso que você faz na sua vida? Você tira sarro de todo mundo. Não. Vai no joguinho, joga CS. O Fernando usa eu leio como Vavá. Vavá. Eu leio o Twitter, né? Eu vou lá tomar meu banho de sol no Twitter. Aí eu fico louco da cabeça e vou jogar Valorant e fico pior ainda. Aí ele volta pro quarto dele, pra ala do Valorant. É isso. Entendi. Então muito bom, parabéns. Fico muito feliz de você esteja vivendo essa vida nada estressante, né? Vai ser bem bom para sua saúde. Jogar Valorant, já entrar reflete no na minha saúde já, nossa.
Então, é que essa galera, pelo menos, é que, assim, eles citaram o Twitch, mas eles também citaram o YouTube, entendeu? Porque daí você fica vendo sketch de humor, Uhum. basicamente, assim. E foi Medo muito disso. legal, né? Porque das pessoas que fizeram o teste na hora e pá, uma pessoa que deu memeira e se identificou como memeira e falou, não é verdade, é tipo o Rafael Kina, do Jogabilidade, entendeu? Ele fala, não, eu jogo joguinho porque é Sim. engraçado. Mas ao mesmo tempo eu jogo um monte de jogo estressante e passo um tempão vendo coisas de comédia no YouTube, assim. Achei ótimo. Pois é, tá alinhadinho. Tá ali. E no geral, essa é uma galera um pouco mais hegemônica e também um pouco mais institucionalizada, um perfil um pouco mais institucionalizado. E por último, você vai ter os medalheiros, que são as pessoas que realmente têm tempo para jogar videogame, para fazer todas as conquistas, para destruir a vida do coleguinha, para subir no ranking. E essa galera tá lá para ganhar. Me pegou a foto do Gaules na apresentação. Foi talvez muito uma bom. das pessoas mais citadas aí por essa galera. Olha Muito bom. só. Quem diria? Não é mesmo? E Vê? Ó, daí, você. e daí você vê que é tipo, existe uma proximidade, eu acho, com os memeiros, sabe? Por Uhum. conta de colocar o tweet, de jogar esses jogos que são mais estressantes, mais competitivos, né? Ambos vão falar de Twitch em primeiro lugar. Mas enquanto os memeiros vão colocar o YouTube como se sua segunda plataforma, os medalheiros vão colocar o Discord. Aham, faz sentido, né? Daí assim, o YouTube é citado, mas é tipo Twitch, Discord, Twitter e YouTube, pros medalheiros. Pros memeiros é Twitch, YouTube, Instagram, Twitter e Discord. Então o Discord tá lá, mas tá bem baixo. tá bem baixo. Caramba. E daí eles são pessoas bem mais, é um grupo mais institucionalizado e mais hegemônico. Uhum. Mesmo porque você tem que ter muitos dinheiros daí, né? No geral, para você ter um bom computador, um teclado mecânico, né? Ter um tempo para gastar, para subir no ranking. Porque assim, você tá jogando Valorant, mas você tá subindo no ranking? Tem isso, né? Eu não, eu tô afundando no ranking. Ou seja, você é um medalheiro frustrado, entendeu? Que por mérito próprio ainda não Total. sobe no ranking. Olha aí. Tá na hora de eu mudar de signo de gamer. Isso, venha pro lado escapista da força, que é o lado tipo, yay, vamos jogar esse joguinho e namorar todas as pessoas dele. Se eu jogar ele e gastar 400 horas, eu vou conseguir namorar todos uma vez. É Vou o meu voltar pro objetivo. meu Stardew Valley lá, minha fazenda. Isso, Me troca vingar do presentinho. capitalista, sabe? Me performar a revolução ali no joguinho. Então, viu? Você pode fazer o seu devaneio. Tem a revolução que existe, a revolução devaneada, né? Porque Bachelard diz, né, que a realidade primeiro precisa ser sonhada. Sim. Então, por que não devanear a Vamos revolução devanear a no revolução. estado do Vale, né? Exato. A gente fala aqui sempre disso. Mas aí a gente pode então entrar na parte do alinhamento político, né? Lembrando visões, até né? as visões políticas, né? Lembrando até que tudo isso são o que os próprios entrevistados trouxeram, né? Então tem uma espontaneidade e aqui é o trabalho também de fazer as correlações entre os grupos, né? Como cada grupo dialoga, quais as similaridades, né? Quais as diferenças. Então tem todo um trabalho também Sim, de sim. fazer formar pares até, né? De como esses grupos se posicionam politicamente. E assim, a gente não pode, por uma questão de ética mesmo, abrir toda a pesquisa, mas não estava difícil fazer a correlação, tá? A saber, quando você pega as respostas das pessoas, você fala assim, politicamente você se denomina como? Elas estão exatamente dentro dessas visões, assim. Uhum. E não tem muita margem para erro quando as pessoas se autodenominam, entende? Então, Sim. a gente pediu a autodenominação, tá? É por isso que também a gente chegou nas visões, assim. E foi bem claro, assim. A saber foi bem claro. A gente vai ter 4 visões, certo? A primeira é uma visão mais hegemônica, mais institucional, que é a visão que a gente vê mais, que gamers aparentam ter com relação à política, que é a visão antidoutrina.
que as pessoas vão ver política como um símbolo de roubalheira. Políticos, então, são corruptíveis, e daí os esforços dessas pessoas são para a luta anticorrupção, antimilitância, né? Porque se você vê política em tudo, então você também deve ser corruptível, porque a política é algo corruptível, e muita crença no mérito próprio, né? Num sistema mais meritocrata, assim. No geral, quem está aqui, mas não o Fernando, são medalheiros e memeiros. Apesar dele ter se colocado como medalheiro, ele não necessariamente precisa estar aqui, tá? Mas no geral, sim. A maior parte de medalheiros e memeiros respondeu estar dentro dessa visão. Não apertei 17, gente. Nem 22. Nem 22. Verdade. Tem isso, né? 2 números malditos. 2 números malditos. E pior que o 22 eu gosto porque é 2 patinhos na lagoa. Na lagoa. Conseguiu estragar Mas até isso. Tinha esse outro político, não era? Vote nananã, 2 patinhos na lagoa. Quaque, 22, eu não lembro de quem era. Não mas lembro. A musiquinha permanece na minha mente. Deve ser da minha infância. Na visão de terceira via, você vai ter a galera que acha que política é uma coisa muito polarizada. Então, eles não sabem nem como falar de política, nem onde começar, porque políticos geralmente são as mesmas pessoas que sempre aparecem por aí. E, então, políticos são velhos conhecidos. Eles vão dizer que as pessoas que diferem deles são pessoas que merecem respeito desde que paguem seus impostos, ou seja, considera o cidadão pelo seu mérito econômico. São pessoas que são a favor de proximidade, de transparência, de falar mais com o cidadão comum para todo mundo entender do que é política. São contra o que, né, uma velha política, mas não no sentido de vamos ter candidatos novos, mas assim, candidatos que se dizem não políticos são bem vistos por essas pessoas, porque daí não estão, né, naquele, né, polarização, e acreditam em alternância de poder. Sabe, eu não sei se vocês viram isso, mas quando eu estava crescendo, muita gente falava que você votava no presidente de um partido, mas na Câmara do partido oposto, para você ter meio que o controle. Sim. Então é seguindo meio esse controle, né, para você não dar muito poder para uma pessoa só. Essa visão é muito mais hegemônica, mas um pouco menos institucionalizada, e a gente viu que aqui teve uma prevalência de ocasionais e escapistas. Ocasionais, escapistas e harmônicos têm uma flutuação maior com relação aos seus ideais políticos do que medalheiros, memeiros e questionadores. Inclusive, tem algumas simetrias que você vai perceber entre visão de doutrina dos medalheiros e memeiros e a última visão, que é uma visão de problematização dos questionadores, que ambos falam que quem pensa diferente de você é um opositor. Então existe essa pequena simetria que eu achei muito interessante. Mas enfim, a gente chega lá. A visão de conciliação, ela é uma visão então mais hegemônica, menos hegemônica, mas mais institucionalizada. São pessoas que admitem que não entendem de política, veem a política como algo distante, mas veem os políticos como pessoas normais, mas acham que nesse momento o debate político está extremamente violento e não sabem como perguntar, não querem essa violência, então elas acreditam em respeito e tolerância, elas acreditam em responsabilidade coletiva, acreditam que não é um político que vai salvar todo mundo, mas se sentem muito apáticos do debate político, porque sentem que é um espaço absolutamente violento. E quem deu essas respostas foram muitos ocasionais e harmônicos, mas durante as campanhas a gente viu muitos escapistas aqui também. Então talvez esse seja um acerto possível aí para uma continuação mais quantitativa dessa pesquisa, que é ver se a gente não vai ter uma flutuação bastante de harmônicos nessa visão. Harmônicos não, de escapistas também nessa visão. Daí você teria tipo ocasionais e escapistas flutuando entre essas visões que são menos entendidas de política. Uma que então vai, né, atrás de candidatos que não entendem de política ou que não são políticos, e outra que vai do tipo, eu queria saber mais, mas não sei como perguntar.
E por último, você vai ter a visão de problematização, que são pessoas que entendem que a política é uma coisa que existe presente no dia a dia, tudo é política, mas são pessoas que falam muito de que a política hoje ela é a favor de uma estrutura desigual, ela é a favor de alguns poucos privilegiados, e as lutas aqui são por direitos básicos, são por espaços invisibilizados e sobre reforma política. Uhum. E quem vai estar aqui são prioritariamente questionadores. Uhum. E se você pegar, é muito o que está acontecendo hoje. A gente Sim. tem uma massa que entende mais de política, que está num espectro, que vê pessoas que talvez nem estejam no outro espectro, mas como opositores, uma massa que está do outro lado, que também vê, talvez quem não entenda como um opositor, e você vai ter uma grande maioria no meio. Então pensa que são, né, 2 perfis aqui, que a gente acha que andam muito juntos, né, em um perfil aqui, e no meio você tem 3 perfis, incluindo os Sim. ocasionais, que minha hipótese é o maior número, né? Provavelmente o maior número de jogadores é ocasional. Sim. E que tá nesse meio sem saber o que é política, onde se colocar, como falar, o que fazer, como agir. Sim. E é curioso como a gente esses dados, né, o surgimento desses dados demonstram muito como existe uma continuidade entre o debate público, né, em torno das eleições e como está o humor da população em relação a isso, em como isso está ligado diretamente às pessoas também que jogam e como isso media, né, até as próprias formações de grupos. Então, Exato. é uma linha direta E entre eu acho que é uma o coisa impacto da política, né? retroalimentada, saca? Sim. Tipo assim, pessoas questionadoras muito provavelmente não precisariam ver pessoas que não são questionadoras como opositores. Mas eu acho que existe uma retroalimentação desse discurso até o momento que você fala, não, realmente são todos opositores, entende? Uhum. Porque essa não é uma característica necessariamente deste grupo político, né? Ver o diferente como opositor. Essa é uma característica de outro grupo político. Mas eu acho que o debate público, ele como ele está hoje, ele acaba retroalimentando também certos arquétipos, certos tropos, certas projeções Uhum. que também precisam ser revistas, assim, sabe? Muito Muito bom, né? bom. Ai, Anderson, tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Vocês falaram em uníssono, muito bom, eu achei muito bonitinho. A nossa mente, na verdade, é uma só, é uma mente de colmeia. São os Borgs, né? É. Mas bom, eu acho que agora a gente se encaminhando para o final, né? Eu acho que é importante reforçar também para quem está ouvindo, fazer o teste, né? Para também Por favor, tem no alimentar os site, dados, né? expandir, né? Porque é importante para quanto maior a amostragem, melhor, né? Sim. E assim, eu fiz o teste, obviamente, porque, né? Mas o meu perfil é escapista, eu realmente me considero escapista, mas politicamente eu não me considero nem numa visão de terceira via, nem necessariamente numa visão de conciliação. Eu acho que a visão de conciliação tem valores que eu gosto. Responsabilidade coletiva, respeito e tolerância, todos podem ser heróis. Minha faceta professora e fica aqui muito nessa visão, entende? Essa parte de mim, né? Uhum. Então, eu também não sou contra estar dentro dessa visão, sabe? Como uma pessoa escapista, mas eu acho que muitas pessoas que são medalheiros e têm uma visão política de questionadores, eu acho que a gente, especialmente medalheiros, vivem num local de maior debate e maior disputa política ainda. Uhum. Geralmente, perfis de influenciadores que são medalheiros costumam ter uma visão antidoutrina. Então, esse é um território que um dia vai precisar ser disputado. Eu digo um dia porque se a gente for pensar em narrativa, né, você não começa com
o mais difícil. Você começa com o mais próximo, para depois você chegar no mais afastado. Assim. Exato, sim, mas é é novamente uma direção que está clara para diversos âmbitos da sociedade, que é a disputa ideológica, é a disputa do desejo, é a disputa, né, das paixões que deveriam a gente deveria estar movimentando, que foi algo que a direita fez por muito tempo solta, né? Livre, leve e solta fez isso sozinha. É uma questão de afeto, né? A gente não Sim. pode relevar os afetos, porque as pessoas se conectam por afeto. Percy, eu acho, né? Bachelard também diziam que a estética vem antes da ética. Ou seja, aquilo que te afeta vem antes da ética, entende? Você precisa estar afetado para você querer ter um posicionamento ético. Sim. Faz todo sentido. Sim. É o que a gente vem falando há meses já, e é um mantra aqui nos episódios. E eu acho que agora, para se encaminhando para o final também, queria te pedir para comentar como vai ser expandida essa pesquisa, quais são o planejamento futuro aí para ela, e como dado até o contexto, né, do Lula Play, né, toda aquela abertura que o governo deu para se fazer essa discussão, né, como o trabalho pode contribuir nisso para que a gente tenha avance o debate público, inclusive vá para a formulação de novas leis, né? Que não só a gente não pare só na aprovação do PL sobre as fake news, mas a gente também faça uma regulação em cima de toda essa discussão. Espaço de sociabilidade, né? Exato, né? Para que a gente não fique apenas nessa discussão, mas a gente consiga pautar e direcionar um debate público que leve a formulações e concretizações em leis disso, né? E a gente já teve esse exemplo, né, da conversa do governo Lula para essa coisa do Lula Play e tal, mas acho que a gente precisa insistir um pouco mais, né? Porque não tá indo para frente, né? Sim, eu acho que assim, eu não posso responder pela Purpose, tá? Vou responder como Flávia essa questão. Eu acho que o papel do pesquisador, nesse sentido, é pressionar o governo. Eu não faço parte do governo, mas meu papel é de mostrar minha pesquisa e pressionar para que as coisas mudem. Então, eu sou super a favor desse tipo de diálogo para a criação de legislação, por exemplo, porque é necessário. E não só o pesquisador, existe um monte de gente que trabalha com videogame, que está nesse ecossistema, que precisa ser consultado pelo governo. E se o governo não consultar, precisa ser cobrado. Essas pessoas precisam cobrar o governo. Faz parte de um posicionamento como cidadão político. Uhum. Eu acho muito bom que a gente viva num governo onde a gente, possa cobrar, e 2, que já possa existir uma aproximação, que não está perfeita, mas que é um começo, eu acho. Tem muito ainda que pode ser feito, porque como o objetivo do laboratório é falar dos espaços de sociabilidade, a gente não está aqui para criar jogo. Sim. Os espaços de sociabilidade são o que importam nesse momento na política. Esse foco no espaço de sociabilidade está sendo muito importante, não apenas para a PL de fake news, mas para provavelmente futuras legislações com relação a isso. Para além disso, tem um monte de outras pesquisas que são feitas sobre ou com desenvolvedores, ou por desenvolvedores, por streamers, enfim, tem um monte de outros lugares onde o debate público e o posicionamento do governo precisa ser feito. Por exemplo, não acho ruim, de forma alguma, o governo colocar que não vai dar apoio para, talvez, empresas que fazem jogos de esporte, porque elas já estão ganhando dinheiro. Mas que precisa existir, né, algum tipo de sistema de inclusão de pessoas que não têm esse acesso, daí já é outra questão, entende?
Então, acho que tem muita coisa do debate público que precisa ser clarificada, porque a gente não tem essa clarificação ao se falar de videogame. Videogame ainda é um negócio... As pessoas ainda estão perguntando se videogame causa violência. E desde a década de 1970, as pesquisas estão respondendo que não. Então, vamos tentar avançar no que pesquisas publicamente podem fazer. Essa é uma parte. A outra parte ao longo de 2022, a gente viu a importância do posicionamento de perfis mais harmônicos, escapistas e ocasionais para o debate de política no Twitter, nos espaços públicos. A gente precisa falar com esses perfis, que ainda não sabem muito bem como se posicionar ou não entendem. Por quê? Porque quando esses perfis falam mais, o debate público melhora. Você não tem apenas a voz de certos grupos medalheiros, por exemplo, falando em nome de gamers. Entende? Forte abraço, gamers. Não. Uhum. E, para além disso, tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe como funciona exatamente a radicalização. A gente tem hipóteses, sabe, de crianças no espaço de sociabilidade gamer. Porque não é o gamer, não é o game que radicaliza, é o espaço, é o YouTube, é o canal de Discord. Qual é a escadinha que a pessoa faz perfeitamente? Não sabemos. Quem financia isso? Não sabemos. Onde estão mapeados grupos de minorias sociais em videogame? Onde eles estão? Não sabemos. Temos hipóteses, mas não temos pesquisa. Então, a gente tem muito a fazer, assim. A gente, na próxima pesquisa, que vai ser com o Instituto Matizes, né? Essa foi com a Box 1824, a gente quer falar sobre racismo, homofobia e machismo nos espaços de sociabilidade gamer. Aonde estão esses grupos? O que eles estão falando? Porque a gente sabe de um ou dois, mas eu tenho certeza que tem muito mais. E que a gente não sabe onde eles estão. A tarefa hercúlea. Muito bem. Longa, tem muito trabalho pela frente. Exato. E acho que só reforço novamente, né, como esses grupos estão organizados também pelo afeto e como a gente precisa prestar mais atenção nisso. Sim. Né? Trabalhar uma política do afeto. Sim. Eu queria saber, assim, tipo, o FHC falou que, basicamente, ele falou que é medalheiro, né? Eu não sei, eu jogo Valorant, mas Você fez o eu não sei teste? onde eu tô. Eu fiz o teste, Deu deu memeiro. memeiro, é verdade, você falou que você era Ó, memeiro. Então eu fiz o teste. Desculpa, Flávio, eu te cortei. Não, eu Você ia ia falar mais perguntar de alguma você coisa? também. Então, eu fiz o teste, o meu tinha dado casual, ocasional, como que é a Ocasional. denominação? Tinha dado esse, mas na verdade eu me identifico mais como questionador e este em segundo. É tipo, meu signo é questionador e o meu ascendente é ocasional. Ocasional. Exatamente, é mais ou menos isso aí. Eu acho que as diferenças entre ocasional e harmônico, ocasional e questionador são outras que a gente vai ter que, no futuro, fazer um teste mais aprimorado, assim. Uhum. Porque ocasional é um grupo muito grande, né? A gente vai ter que quebrar esse grupo, eu Sim, acho. é que eu acho que assim, aí tem uma questão, né, que depois o aprimoramento de toda pesquisa vai trazendo pra gente essas respostas, né? Ideologicamente, e a minha visão a respeito do videogame é uma visão que está próxima do questionador. Mas a maneira como eu consumo está próxima do ocasional, né? Exato. E aí são essas pequenas relações, são E essa ajustes. camada eu acho É, que a gente vai precisar é. adicionar. Tipo assim, eu também me sinto escapista na forma de consumir e Aham. questionadora na forma de Sim, ver exatamente. politicamente. Exatamente. Eu acho que são coisas que não invalidam o trabalho, muito pelo contrário, mostram a multiplicidade de caminhos que ele pode seguir para que nos aprimoramentos, né, porque pesquisa é isso, é um trabalho de contribuição contínua, a gente tenha uma compreensão melhor até para a gente desenvolver as ferramentas adequadas que vão vir com essa compreensão. Então é isso, eu sou um questionador na maneira como eu enxergo os videogames, e consumo ocasionalmente, até porque
eles não tomam todo o meu tempo, por exemplo, de lazer, né? Eu gosto muito de videogame, evidentemente, mas eu também intercalo isso com outras coisas, com leituras, com filme, com bar, com essas coisas. Perfeito. E essa é É. outra, essa é uma coisa que eu acho que é muito legal para o futuro. E outra coisa são as redes de influência, né? Quem conversa com quem é amigo de quem anda com quem no recreio, quem joga Uhum. truco com quem, entendeu? Sim. Quem tricota com quem, quero saber todas essas coisas. Exatamente. Mas aí eu queria só deixar claro aqui que é bom que um podcast, porque você registra as coisas, né? Apesar disso tudo, eu sou uma pessoa muito caseira. É isso, queria deixar claro isso aqui. Apesar de você ir pro bar. É, O porque. cara vive no bar. Que É verdade, absurdo. você vive no bar. Não, não. O que Vive sim. acontece, gente, o que acontece é que é o Eu acho que você seguinte. sai mais do que eu e a FHC, por exemplo. Não, é Com porque o certeza. que acontece é o seguinte. Eu dou muitos passeios, mas eu não dou tantos rolês. Entendeu? É verdade. Então papo. vamos definir o que é passeio e o que é rolê. Ó, vamos lá. Vai. Passeio é aquele evento que eventualmente acontece durante o dia, no fim de tarde, você vai tomar um café com um amigo, você vai numa padaria, você vai. Ele acontece à luz do dia e na cara da sociedade. Esse é o passeio. O rolê não. O rolê é a bagaceira, o rolê é a noite, o rolê o mundo não tá vendo, as coisas são mais proibidas, é uma coisa um pouco mais assim, entendeu? Eventualmente um passeio pode se tornar um rolê, mas é muito raro um rolê se tornar um passeio. Então, peraí, deixa eu ver Entendeu? se eu entendi. Você quer dizer que você dá rolês de bom menino? Não, eu tô dizendo que eu passeio É isso, bastante é e isso, dou né, poucos FHC? É rolês. isso. Não. Não, ele falou que Ó, ele faz muitos rolês de bom menino e não, às vezes de mau menino. Olha não é aí. isso. Porque, ó, pensa, agora o meu horário Pego tá no pulo. regulado, eu tô dormindo cedo, tô acordando Aham, cedo. Pô, esses dias eu aham. dormi 9 horas, gente, da noite. 9 horas já é de idoso, eu É, É acho. então, idoso, hein? Isso já tá perigoso isso gente, daí. idoso não dá rolê, idoso passeia, idoso vai no parque, idoso toma café com um É um amigo papo no de fim de idoso mesmo, tarde. essa coisa de eu É, passeio, eu passear. Tô me sentindo é. muito triste com essa definição, porque eu basicamente passeio. Não, Flávia, mas É assim, verdade, eu não dou rolê, faz muito tempo. Eu preciso dar rolê, eu tô me sentindo não, idosa. a melhor coisa é o rolê. Meu, voltar pra casa cedo, bom demais. Nossa, muito bom. Cedo, Então, 7 da manhã? não. 8 da noite, 9 da noite, tá em casa no conforto, depois de ter ficado num passeio em que você fica sentado, comendo, descansado, confortável, é muito bom. Então, Nada melhor que descansar depois de descansar. perfeita, é isso. Então, eu só queria deixar isso aqui Não, bom, como a gente gravado já pra sabe, você é posteridade. um boêmio. Né? Sabe que É, eu tô eu mais sou ou um menos. boêmio cansado. Põe meu cansado. FHC, você sabe que eu tô mais ou menos perto da sua casa pelo menos uma vez por semana. Então eu vou te ligar pra gente mandar fotos pro patrão. Eu passo aí, a gente faz um chá. E a gente manda Olha aí. foto pro patrão escrito assim, em casa. E daí em casa. A gente tira várias fotos, tipo, em Cara, casa. Porque assim, o patrocínio sai pra caramba. Não apenas dá passeio, mas dá rolê sim. Eu tenho provas. não, eu não tô falando que eu não dou rolê, eu tô falando que eu mais passeio do que do rolê, que você fala assim, vou Então, passear. será que isso é verdade? Não sei mais. É verdade. Nossa, é muito verdade. Uhum. Hoje mesmo eu não saí, nem pra passeio, nem pra rolê, olha aí, ó. Tô em casa. Tá bom. É Você isso. citou um dia, né? Hoje mesmo. Hoje, né? Imagina, né? Realmente deve ser frequente, né? Já que hoje você não foi, então amanhã é um risco você ir, né? Terça-feira. Não. Segunda-feira que a gente tá gravando esse podcast, ele não saiu pra dar rolê. E amanhã também não está nos meus planos sair pra dar um rolê. Será? Tá bom, então. Com certeza. Vou cobrar amanhã. Fique tranquilo. Você vai começar a fazer uma planilha? Do tipo, vai perguntar pro Vou patrão anotar. se ele tá em casa e os horários? Tipo, 7 horas você tá em casa, patrão. Não, 8 horas você tá em casa. Gente, é bom ficar em casa. Eu sou a pessoa Ó, eu não sou a pessoa mais caseira que eu conheço, mas eu sou, tipo, top 5, vai. Top Quem 5. é o top? Quem é o resto? Pô, deixa eu ver. Tem, ó, top 1 pessoa mais caseira é uma amiga minha, a Laura Saurinha, beijo. Top Beijo. 2 pessoa mais caseira, pô, o meu irmão, pessoa mais caseira que eu conheço, assim, a segunda pessoa mais caseira. Top 3 pessoa mais caseira, meu, acho que o Arthur Eloy
Não, ele não é caseiro. Que Mas ele é isso, mais não. caseiro do que eu. Ele é mais caseiro do que eu. Ele é mais caseiro do que eu. É porque, cara, a gente tem que Pô, contar o seguinte, o ele cara sai tava muito no mais... Rio outro dia na praia. Não, De isso é botas, verdade. Mas não parecendo um serial significa... killer. Mas não significa que ele nunca sai. Ah, Fernanda Talarico. Fernanda Talarico é top 3 pessoas caseiras. Ela é bem caseira. Top 4, Isadora Basile, caseira também. Sai bastante a trabalho, a gente tem que fazer uma distinção aqui. É a mesma coisa do Eloy, se parar pra pensar. Mas o Eloy sai mais que ela pra rolê. E top 5 eu. Top 5 eu, pessoas E o caseiras. FHC você não incluiu nessa Ele lista. não me Não, ele incluiu sai na lista. bastante. Ele sai não me incluiu na bastante. lista. Você Ele sai sai bastante bastante. FHC. Eu não acho que seja bastante, não. Sai bastante, sai bastante. Que Ele sai bastante. isso? Ah, Tá Ele muito sai rolê? bastante. não. Ele tá todo soltinho, todo saidinho em São Paulo. É. Imagina, né? Verdades vindo, Ó, né, gente? o cara, Ai. ele mudou faz pouco tempo pra São Paulo e eu já mandei mensagem pra ele mais de uma vez e falou: "Não, tô chegando agora, tava no rolê". O cara nem conhece a cidade e tá dando rolê, ou seja, rolezeiro. Ok, É tá verdade, bom. eu acho que acabou de cair sua máscara de ficar em casa, FHC. É. Droga. É isso. É isso. Descobriram minha identidade secreta. Pronto, é isso. Sétima identidade gamer revelada, que rolezeiro. Isso, rolezeiro. Olha aí. E a oitava é passeadeiro. Exatamente. Passeadeiro. Que sou eu. Caramba, hein? Mas quando Nesse a idade caso, chegar, eu vou virar um passeadeiro também. É isso. Eu, mas eu tem tempo acredito aí, nisso. né, FHC? Tem tempo ainda. É. Vamos lá. Mais alguma coisa, Flávia, sobre a pesquisa? Antes Não, da eu tô mais gente. interessada em criar um ranking dos amigos. Passeadeiros, rolezeiros, qual foi o seu último rolê, para onde você foi passear, entendeu? Criar essa grande rede de pesquisa. É um bom tópico pra a gente ficar conversando em bar. Exatamente. Então, muito obrigado, Um rolê, Flávia. perdão. Obrigada a vocês, gente. Perdão pela piada de tio. Bom, dê sua mensagem final, então. Chame o pessoal para fazer o teste. Galera, Conhecer seu entra no trabalho, te seguir nas site, redes. Isso, entra no site para faz o acompanhar. teste. Exato. Depois Chama a me galera, conta no então. Twitter qual foi. Tem que ir no Twitter, que é a rede, né? É A a rede rede do mais debate. usada, mas você pode me chamar em qualquer rede para me No, dizer ba- qual foi o seu resultado. no banho de sol da ala psiquiátrica, a gente vai Isso, discutir passeio, rolê e identidade gamer. isso, perfeito. Muito bom, então. Então, obrigado, Flávia, por ter vindo, por ter aceito conversar com a gente, dar Obrigada a você. essa discussão toda desse tema, né, que é relevante no momento, sempre foi, né, um bom tempo, e a gente precisa qualificar o debate público e acho que essa pesquisa traz uma importante contribuição para isso. Anderson, dê sua mensagem aí também. Inclusive, comenta sobre a Crypto Rave. Falando de rolê. Pô, Crypto Rave, que foi, na verdade, um compromisso acadêmico, veja bem. Aconteceu em São Paulo no último fim de semana, salvo engano, começou sexta-feira à noite, se estendeu até domingo. A Crypto Rave, um evento que é bem tradicional aqui, das pessoas que discutem tecnopolítica, né? Dessa vez aconteceu no Centro Cultural São Paulo e tiveram diversas palestras muito interessantes sobre inteligência artificial, aprendizado de máquinas, enfim, diversos ramos dessas atuações que a gente está vendo que estão sendo discutidas agora, né? Das plataformas, big techs e políticas relacionadas a manuseio de dados, né? Foi um evento que ele é tradicional, mas ele não é tão divulgado, assim, é um evento muito pequeno ainda, ele acontece com aqueles ares. Meu Deus. Já caiu, gente. Caiu de novo, já volta. Eu aposto que isso daí é o modem. Trocar o Né? modem. Ô, Vol- porcaria. Vamos Oi. lá. De novo. Eu ouvi você falando, não é trocar o modem, porque não é a internet que tá caindo, é o Discord que tá fechando.
Bom, vamos lá, de novo. A Crypto Rave é esse evento que ainda tem ares de um evento independente, principalmente porque não existem empresas que participam das palestras, das mesas, dos debates. Então, são pessoas da pesquisa, tanto da pesquisa acadêmica quanto da pesquisa que vem de ONGs, de outros institutos e de entes da sociedade, que vão apresentar, né, o resultado desses trabalhos, vão promover ciclos de palestras, mesas redondas. Então, a gente teve ali o Tarcísio Silva, teve a Nina da Hora, teve o Sérgio Amadeu, uma série de pessoas que são referência, né, nesse debate todo, com lançamentos de alguns livros também. Tem um colega lá da UFBC, o Rodolfo Avelino, lançou um livro sobre colonialismo digital que foi muito disputado ali, né? As pessoas fizeram fila para comprar, para conversar com ele. Ele teve uma apresentação excelente também, falando de manuseio e extração de dados. Então, é bastante interessante, né? Sigam aí o perfil da Crypto Rave no Twitter, que eles estão sempre divulgando com não só esse evento, mas também produção de conteúdo dessa natureza, e é bastante interessante a gente estar por dentro do debate sobre tecnologia no Brasil, porque o videogame ele atravessa essas questões todas, né? Então, é isso. Crypto Rave 2023, depois de alguns anos aí em hiato, foi a minha segunda Crypto Rave. Eu tinha ido em uma, acho que foi em 2017 ou 2018, não lembro agora. Eu não sei quanto tempo eles ficaram parados aí em decorrência da pandemia, mas é provável que a partir de agora a gente volte a ter todos os anos. Muito bom. E a mensagem final? Mensagem final. Gente, primeiro de tudo eu agradeço aqui as pessoas que nos acompanharam ao vivo, também agradeço a você que está escutando a versão editada deste programa, é muito importante a audiência de cada um, de cada uma de vocês. Novamente, eu reforço a importância da contribuição financeira, caso seja possível. Então, visitem o Apoia-se e o PicPay. Também nos sigam lá no TikTok. Vocês podem procurar a gente como Regras do Jogo. E existem diversos trechos desses programas que a gente grava e também de vídeos que são feitos exclusivamente para as plataformas, né? Sem passar aqui pela gravação dos programas. E é isso, né? Ajudem a gente a construir uma comunidade mais diversa, representativa e com debates que importem ao videogame e aos contextos que o cercam. É isso, gente. Obrigado pela audiência. Divulgue o podcast. Nos vemos semana que vem. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. Bye!